Olha, quando meu genro Orivaldo gritou aquelas palavras naquela madrugada fria de agosto, meu coração quase parou. Abre bem, dona Mirtes, precisa ser agora, é grande demais e vai doer quando entrou. Eu tremia toda, não conseguia pensar direito, só via meu Geraldo deitado no chão da sala, roxo, sem conseguir respirar direito. Meus queridos, vocês já viveram um momento em que sentem que vão perder a pessoa mais importante da vida? Aquela sensação de que o chão vai se abrir e te engolir inteira? Foi exatamente assim que me senti naquele dia de 2010, quando tudo mudou e eu descobri o verdadeiro significado da palavra família. Olá, meus queridos, me chamo Mirtes. Tenho 63 anos e nasci em Sorocaba, interior de São Paulo, no ano de 1962. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que carrego no peito com um misto de dor e gratidão, porque foi o dia que quase perdi meu marido, mas também foi o dia que descobri que o amor da família pode fazer milagres quando a gente menos espera. É uma história que guardei por muito tempo, com medo de reviver aqueles momentos de pânico absoluto, mas que hoje sinto que preciso contar, porque talvez possa ajudar alguém que está passando por algo parecido, alguém que precisa ouvir que sempre existe esperança mesmo nos momentos mais sombrios. Antes de começar, queria agradecer de coração a cada um de vocês que está aqui do outro lado da tela. Vocês não imaginam o quanto significa para esta senhora saber que tem gente me ouvindo, compartilhando esse momento comigo. Me conta aí nos comentários de onde você está me assistindo. Adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes desse Brasil imenso. Tem gente de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Nordeste, de Minas Gerais? Me fala aí, gente, isso aquece meu coração de um jeito que vocês nem imaginam. E se puder, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito esta senhora aqui a continuar contando suas histórias e quem sabe tocar o coração de mais pessoas que precisam ouvir que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais escuros da nossa vida. Preciso voltar um pouquinho no tempo para vocês entenderem direito essa história toda. Era o ano de 2008, 2 anos antes daquele dia terrível que vou contar com detalhes. Eu e Geraldo estávamos casados havia 31 anos naquela época. Conheci meu marido quando eu tinha apenas 17 anos, numa festa de São João, na Praça Central de Sorocaba, naquele ano de 1979. Era uma época diferente, meus queridos, uma época em que as coisas eram mais simples, mais devagar, mais verdadeiras de certo jeito. Lembro como se fosse hoje daquela noite de junho. Eu tinha ido com minhas amigas para a festa, todas animadas, usando aquelas saias rodadas de chita que eram moda na época. A praça estava toda enfeitada com bandeirinhas coloridas que balançavam com o vento frio da noite. Tinha fogueira acesa no centro, o cheiro de quentão misturado com pipoca e paçoca no ar. As barracas vendendo doces típicos, cocada, pé de moleque, aquele amendoim torrado que era uma delícia. A sanfona tocava aquelas músicas caipiras que faziam todo mundo querer dançar. Foi ali, perto da barraca de maçã do amor, que eu vi o Geraldo pela primeira vez. Ele estava com uns amigos, rindo de alguma coisa, e quando nossos olhos se encontraram, eu senti um negócio diferente no peito. Ele era bonito de um jeito simples, sabe? Cabelo preto bem penteado, aquele sorriso meio tímido, uns olhos castanhos que pareciam honestos. Ele tinha 22 anos na época, já trabalhava como ajudante de mecânico desde os 15. Era um rapaz sério, trabalhador, de família humilde, mas de bom caráter. Naquela noite a gente dançou quadrilha juntos, e foi ali que começou nossa história. Nos meses seguintes, Geraldo aparecia na minha casa todo domingo depois do almoço. Meu pai, que era um homem rígido, ficava de olho, mas via que o rapaz era trabalhador, respeitoso, não era desses que só querem rolar moça. 1 ano e meio depois, em dezembro de 1980, a gente se casou numa cerimônia simples na igreja do bairro. Eu usava um vestido branco que minha mãe tinha costurado, ele um terno emprestado do patrão. Foi um dia feliz, mesmo com poucos recursos, porque a gente se amava de verdade. Começamos nossa vida morando num quartinho nos fundos da casa da mãe dele. Era apertado, simples,
mas era nosso cantinho. Geraldo trabalhava das 7 da manhã às 6 da tarde na oficina e eu fazia faxina em casas de família para ajudar nas despesas. A gente juntava cada centavo que sobrava, sonhando com o dia que ia ter nossa casa própria. Foram anos de muito trabalho, de muito sacrifício, mas também de muita união. A gente ria junto das dificuldades, se apoiava quando as coisas apertavam, dividia os sonhos e as esperanças. Nossa filha Odete nasceu em 1983, 3 anos depois do casamento. Eu nunca vou esquecer a cara do Geraldo quando viu a menina pela primeira vez. Ele chorou, meus queridos. Aquele homem sério e durão chorou feito criança. Segurou aquela coisinha pequenina no colo com tanto cuidado, como se ela fosse quebrar, e sussurrou: "Vou cuidar de vocês duas pelo resto da minha vida." E ele cumpriu essa promessa, sempre. Com a chegada da Detinha, como a gente chamava nossa filha, a vida ficou ainda mais corrida. Agora eram 3 bocas para alimentar, e mesmo com todo o esforço, o dinheiro sempre era curto. Mas a gente se virava. Eu costurava roupa para a menina com retalhos que ganhava das patroas. Geraldo fazia bico aos sábados para ganhar um extra. A gente não tinha luxo nenhum, mas nossa filha nunca passou necessidade do básico. Quando a Detinha tinha 5 anos, em 1988, finalmente conseguimos comprar nosso terreno. Era num bairro afastado do centro, a Vila Hortência, um lugar simples onde moravam pessoas trabalhadoras como a gente. O terreno era pequeno, mas era nosso. Geraldo começou a construir nossa casa aos pouquinhos, nos fins de semana, com a ajuda de amigos. Tijolo por tijolo, foi erguendo aquelas paredes que iam abrigar nossa família. Demoramos 2 anos para terminar a construção. 2 anos carregando material, misturando massa, levantando parede, colocando telhado. As mãos do Geraldo viviam calejadas, machucadas, mas ele nunca reclamava. Dizia que estava construindo o futuro da filha dele, e isso valia qualquer sacrifício. Em 1990, finalmente nos mudamos. Era uma casa simples, 3 quartos pequenos, uma sala que mal cabia um sofá, uma cozinha apertada, mas era o palácio que a gente tinha construído com suor e lágrimas. Nos anos seguintes, a vida foi melhorando aos pouquinhos. Geraldo conseguiu um emprego fixo na oficina do seu Venâncio. Um senhor já de idade que tinha um negócio há muitos anos. O salário era melhor, tinha carteira assinada, isso deu uma segurança que a gente nunca tinha tido antes. Eu parei de trabalhar em casas de família e comecei a fazer doces para vender. Fazia brigadeiro, beijinho, cajuzinho, levava para vender em escritórios, em lojas. Não dava muito dinheiro, mas ajudava nas despesas e me permitia estar mais em casa para cuidar da Detinha. Nossa filha cresceu numa casa cheia de amor, mesmo com poucos recursos. Era uma menina estudiosa, dedicada, sempre com o nariz enfiado nos livros. Sonhava em fazer faculdade, coisa que nem eu nem o Geraldo tínhamos conseguido. A gente incentivava ela o máximo que podia, mesmo sabendo que seria difícil pagar uma faculdade. Mas acreditávamos que se ela estudasse bastante, conseguiria uma bolsa ou alguma ajuda. A Detinha terminou o ensino médio em 2001, com notas excelentes. Prestou vestibular para enfermagem numa faculdade particular e conseguiu uma bolsa parcial. A gente se apertou para pagar a outra metade, mas via aquilo como investimento no futuro dela. Durante os 4 anos de faculdade, ela estudava de manhã e trabalhava de tarde como auxiliar administrativa numa clínica. Era uma rotina puxada, mas ela nunca reclamava. Tinha a mesma determinação do pai, a mesma garra de não desistir. Foi durante a faculdade, em 2003, que a Detinha conheceu o Orivaldo. Ele era 2 anos mais velho, estava no último ano de enfermagem na mesma faculdade. A gente ficou sabendo do rapaz porque ela começou a mencionar ele nas conversas. "Mãe, tem um colega que me ajudou com o trabalho de anatomia." "Pai, conheci um rapaz que também é de família humilde e trabalha para pagar os estudos." Eram comentários pequenos, mas eu, que era mãe, já percebia que tinha algo diferente naquelas falas. Quando a Detinha finalmente nos apresentou o Orivaldo oficialmente, em meados de 2004, eu confesso que fiquei com um pé atrás.
O rapaz era diferente de tudo que a gente conhecia. Ele falava bem. Usava umas palavras que eu nem sempre entendia. Tinha aquele jeito sério, quase formal. Vinha de uma família do interior da Bahia. Tinha vindo para São Paulo sozinho aos 18 anos para tentar uma vida melhor. Morava numa pensão pequena, trabalhava durante o dia num hospital como auxiliar de enfermagem e estudava à noite. Era um rapaz esforçado. Isso era visível, mas aquele jeito dele me deixava insegura. Eu pensava, será que esse moço não é orgulhoso demais? Será que ele não vai achar que nossa família é simples demais para ele? Será que ele vai tratar bem minha filha ou vai querer fazer ela se sentir inferior? São medos bobos de mãe, eu sei, mas na época pareciam muito reais. O Geraldo também estava desconfiado, com aquele jeito de pai protetor, analisando cada palavra, cada gesto do rapaz. Mas com o tempo, o Orivaldo foi mostrando quem ele realmente era. Ele vinha nos visitar com frequência, sempre trazendo alguma coisa, um pão, um bolo que comprava na padaria. Conversava com o Geraldo sobre carros, mesmo não entendendo muito do assunto, mas mostrava interesse genuíno. Me ajudava a arrumar a mesa antes do almoço, elogiava minha comida de um jeito que parecia sincero. Tratava a Detinha com um respeito e um carinho que toda mãe sonha ver. Aos poucos, fui percebendo que tinha julgado mal o rapaz. Aquele jeito sério dele não era orgulho, era só um jeito diferente de ser. Ele tinha crescido tendo que se virar sozinho desde cedo. Isso tinha feito dele uma pessoa mais fechada, mais cautelosa. Mas quando a gente ganhava a confiança dele, via que ali tinha um coração enorme, uma pessoa boa de verdade. Orivaldo se formou em enfermagem no final de 2004 e logo conseguiu um emprego fixo no Hospital Regional de Sorocaba. Era um hospital grande, referência na região, e ele estava orgulhoso de ter conseguido a vaga. A Detinha ainda tinha mais um ano de faculdade pela frente, mas já estava animada pensando em trabalhar no mesmo lugar que o namorado quando se formasse. O namoro dos dois durou 3 anos. 3 anos em que a gente viu aquele amor crescer e se fortalecer. Eles se completavam de um jeito bonito de ver. Ela era mais expansiva, falante, animada. Ele era mais quieto, ponderado, calmo. Juntos, encontravam um equilíbrio perfeito. Em 2007, Orivaldo pediu a Detinha em casamento. Foi numa noite de sábado, aqui em casa mesmo, depois de um almoço em família. Ele chamou a gente para a sala, nervoso, e pediu a bênção do Geraldo para casar com a filha dele. Meu marido, emocionado, abraçou o rapaz e disse que seria uma honra ter ele como genro. O casamento foi em setembro de 2007, numa cerimônia simples mas bonita na mesma igreja onde eu e o Geraldo tínhamos casado 27 anos antes. A Detinha estava linda no vestido branco, o Orivaldo estava elegante de terno escuro. Foi um dia muito feliz, daqueles que a gente guarda no coração para sempre. Ver minha filha construindo sua própria família, com um homem bom ao lado dela, era uma das maiores alegrias que eu podia sentir. Os dois alugaram um apartamento pequenininho num prédio simples, a uns 20 minutos de carro da nossa casa. Era um lugar modesto, só um quarto, uma salinha, uma cozinha pequena, mas eles estavam felizes. A Detinha tinha se formado e também estava trabalhando no hospital regional, no setor de pediatria. Orivaldo trabalhava na emergência. Os dois faziam plantões puxados, horários malucos, mas estavam realizando o sonho de trabalhar na profissão que escolheram. Todo domingo, eles vinham almoçar aqui em casa, uma tradição que a gente mantinha com carinho. Eu fazia as comidas que a Detinha gostava desde pequena, arroz carreteiro, feijão tropeiro, frango assado. A gente passava a tarde conversando, colocando a conversa em dia, rindo das histórias do hospital que eles contavam. O Geraldo e o Orivaldo tinham desenvolvido uma relação boa, de respeito mútuo. Ficavam na garagem mexendo no carro, conversando sobre futebol, sobre política, sobre a vida. Foi assim que chegamos no ano de 2008. Eu tinha 46 anos, o Geraldo 58. A vida estava num ritmo bom, estável. A gente não tinha riqueza, mas tinha o suficiente. Não passávamos necessidade, conseguíamos pagar as contas, ainda sobrava um pouquinho para guardar. Minha filha estava casada e feliz.
Meu marido estava trabalhando, a saúde estava em dia. Eu me sentia grata por tudo que a gente tinha conquistado. Mas foi justamente nesse ano que começaram os primeiros sinais de que algo não estava bem com o Geraldo. No começo, eram coisas pequenas, quase imperceptíveis. Ele reclamava de cansaço no fim do dia, mas eu pensava que era normal para um homem da idade dele que trabalhava com esforço físico. Ele dizia que estava com queimação no estômago, mas eu achava que era por causa da comida. Talvez estava comendo muita fritura, muito tempero. Em maio de 2008, comecei a notar que ele estava deixando comida no prato. O Geraldo sempre foi um homem de bom apetite, daqueles que comiam bem e repetiam o prato. De repente, ele começou a comer pouco, a recusar a sobremesa, a dizer que estava satisfeito quando mal tinha tocado na comida. Quando perguntava se estava tudo bem, ele dizia que sim, que era só falta de apetite mesmo, que às vezes acontecia. Em junho, percebi que ele estava mais pálido. Aquele tom rosado que ele sempre teve na pele tinha dado lugar a uma palidez meio acinzentada. As olheiras estavam mais fundas, mais escuras. Quando comentei, ele disse que estava dormindo mal, que era só isso. Ofereci para fazer um chá calmante, aquelas coisas caseiras que a gente faz, mas ele disse que não precisava. Julho foi o mês em que a situação começou a me preocupar de verdade. O Geraldo começou a chegar do trabalho cada vez mais cansado. Ele que sempre chegava com energia, querendo conversar sobre o dia, contar alguma história da oficina, agora mal falava oi e ia direto deitar na rede do quintal. Ficava ali deitado, com uma expressão cansada, quase derrotada. Quando eu insistia para ele ir ao médico, ele ficava bravo. Dizia que não tinha nada, que era só cansaço mesmo, que estava ficando velho, que não ia ficar gastando dinheiro com médico à toa. Homem é uma criatura teimosa, meus queridos. Não sei se as mulheres que estão me ouvindo concordam, mas eu acho que homem tem um medo danado de admitir que está doente, que precisa de ajuda. É como se para eles, admitir que está com problema de saúde fosse admitir fraqueza. E o Geraldo era assim, daqueles que achavam que ir ao médico era coisa de gente fraca, que homem de verdade aguenta tudo sozinho. Em agosto, a situação piorou ainda mais. O Geraldo começou a reclamar de dores nas costas. Eram dores fortes, que faziam ele se contorcer. Ele dizia que era por causa do trabalho, que tinha pegado peso demais, que ia melhorar com descanso. Mas não melhorava. Eu via ele tomando banho e percebia como tinha emagrecido. As costelas começavam a aparecer, a barriga que ele tinha estava sumindo, as calças estavam frouxas na cintura. Foi nesse mês que a Detinha veio nos visitar num meio de semana, coisa que ela não fazia normalmente. Ela tinha folga no hospital e resolveu passar aqui para almoçar. Quando viu o pai, ficou assustada. Ela, que era enfermeira, treinada para observar sinais de doença, viu imediatamente que algo estava muito errado. Depois do almoço, ela me chamou na cozinha com aquela cara preocupada. Mãe, o que está acontecendo com o pai? Ele está com uma aparência terrível. Emagreceu demais, está pálido, parece doente. Eu confessei que estava preocupada há meses, mas que o pai dela se recusava a ir no médico. A Detinha ficou brava. Mãe, isso não pode continuar assim. Ele precisa fazer exames, pode ser algo sério. Naquele dia mesmo, ela conversou com o pai. Foi firme, usou aquele tom profissional que ela tinha quando lidava com pacientes teimosos no hospital. Explicou todos os sintomas que ela estava vendo, falou sobre as possíveis causas, sobre a importância de um diagnóstico precoce. O Geraldo tentou argumentar, mas a Detinha não deixou. Ela disse que se ele não marcasse médico, ela ia marcar por ele e ia arrastar ele para a consulta, nem que fosse na marra. O Geraldo finalmente concordou, mais para não ter que ouvir sermão do que por convicção própria. A Detinha ligou ali mesmo e marcou consulta no posto de saúde para a semana seguinte. Conseguiu encaixar numa vaga que tinha acabado de abrir por causa de um cancelamento. Quando desligou, olhou para mim e disse: Mãe, eu tenho um pressentimento ruim. Esses sintomas todos juntos podem indicar algo sério, mas vamos torcer para que não seja nada grave. A semana até a consulta foi angustiante. Eu tentava não demonstrar o medo que estava sentindo,
mas por dentro estava apavorada. À noite, deitada na cama, ficava olhando o Geraldo dormir e rezava baixinho para que fosse só algo simples, algo que um remédio pudesse resolver. Eu não conseguia imaginar minha vida sem aquele homem. Ele era meu companheiro há quase 30 anos, meu melhor amigo, meu amor, meu porto seguro. No dia da consulta, eu e o Geraldo fomos juntos ao posto de saúde. Era uma manhã de agosto, aquele frio seco típico do inverno paulista. O posto estava cheio, como sempre, com gente esperando atendimento. Ficamos ali sentados naquelas cadeiras de plástico desconfortáveis por mais de 1 hora até chamarem o nome do Geraldo. O médico que atendeu era um rapaz jovem, devia ter uns 30 anos, magro, de óculos, com aquele jeito atencioso mas apressado de quem tem muita gente para atender. Ele ouviu os sintomas que o Geraldo descreveu, fez algumas perguntas, examinou ele rapidamente. Apertou a barriga, olhou os olhos, pediu para ele abrir a boca e mostrar a língua. A cada minuto que passava, a expressão do médico ficava mais séria. Senhor Geraldo, o senhor está com sinais claros de anemia. O senhor está muito pálido. As mucosas estão descoradas. Isso indica que está com problema no sangue. Pode ser por vários motivos, mas precisamos investigar. Vou pedir alguns exames de sangue completo e um raio-x do tórax e do abdômen. É importante fazer esses exames o quanto antes. A voz do médico era séria, e aquilo me deixou ainda mais preocupada. Saímos do posto com um monte de pedidos de exames. O Geraldo estava quieto, pensativo. Eu segurava a mão dele, tentando passar uma segurança que não estava sentindo. Fomos direto ao laboratório do posto para marcar os exames de sangue. Conseguimos agendar para 2 dias depois. O raio-x seria agendado depois. Tinha uma fila grande de espera. Nos dias seguintes, tentei manter a rotina normal, mas era impossível não ficar pensando no que poderia ser. Eu sabia que a anemia podia ter várias causas, desde falta de ferro na alimentação até coisas mais graves como problemas no estômago ou até câncer. Tentava afastar esses pensamentos ruins, mas eles voltavam toda hora, especialmente de noite quando eu não conseguia dormir. O dia de fazer os exames de sangue chegou. A gente foi cedo ao laboratório, ainda estava escuro lá fora. O Geraldo estava em jejum desde a noite anterior, estava meio tonto. A moça que colheu o sangue era experiente, achou a veia rapidinho e encheu vários tubinhos. Disse que o resultado ficaria pronto em 1 semana. Aquela foi a semana mais longa da minha vida. Cada dia arrastava como se fosse 1 mês. Eu tentava me ocupar com as tarefas da casa, com meus doces que vendia, mas minha cabeça estava sempre naqueles exames, naqueles resultados que viriam. O Geraldo continuava trabalhando, mas eu via que ele também estava preocupado, mesmo tentando disfarçar. A Detinha ligava todo dia para saber como estava o pai, se tinha novidade. O Orivaldo também demonstrava preocupação, dizia que estava torcendo para que fosse só uma anemia simples, tratável com suplementação de ferro, mas a gente sentia que ele também estava com um pé atrás, que os anos de experiência no hospital tinham ensinado ele a reconhecer quando algo era mais sério. Finalmente chegou o dia de buscar os resultados dos exames. Era uma sexta-feira, fim de agosto. Fui sozinha ao laboratório porque o Geraldo estava trabalhando. Peguei o envelope lacrado com os resultados, as mãos tremendo. Voltei para casa e fiquei ali, sentada na mesa da cozinha, olhando aquele envelope sem coragem de abrir. Sabia que o médico é quem deveria ler e interpretar, mas a tentação de dar uma olhada era grande. Liguei para a Detinha. Expliquei que tinha os resultados, mas que não sabia se deveria abrir. Ela disse para eu abrir sim, que ela conseguiria entender os números e me dizer se tinha algo muito preocupante. Com a mão tremendo, abri o envelope e comecei a ler os resultados para ela pelo telefone. Tinha um monte de números que eu não entendia, nomes complicados de substâncias. Quando cheguei na parte da hemoglobina, a Detinha pediu para eu repetir o número. Mãe, quanto deu a hemoglobina? Eu li, 8,3. Do outro lado da linha, ouvi ela respirar fundo. Mãe, isso é muito baixo. O normal é acima de 12 para homens. Ele está com uma anemia severa. Precisa marcar retorno com o médico urgente. O coração apertou no peito.
Eu sabia que não era bom, mas ouvir aquilo da boca da minha filha, que era profissional da saúde, tornou tudo mais real, mais assustador. A Detinha disse que ia conversar com o Orivaldo, que eles iam tentar agilizar as coisas, conseguir uma consulta mais rápida, talvez conseguir fazer os outros exames pelo hospital onde trabalhavam. Quando o Geraldo chegou do trabalho naquela noite, mostrei os resultados para ele. Vi a preocupação passar pelos olhos dele, mesmo ele tentando disfarçar. Deve ser só falta de ferro, Dita. Vou tomar uns remédios e fico bom. Mas a voz dele não tinha convicção. No sábado pela manhã, a Detinha e o Orivaldo apareceram aqui em casa. O Orivaldo tinha conversado com alguns médicos conhecidos no hospital e tinha conseguido agilizar as coisas. Ele tinha em mãos pedidos para fazer uma endoscopia digestiva e uma colonoscopia, exames que podiam mostrar se tinha algum sangramento interno causando aquela anemia. Conseguiu marcar para a semana seguinte uma rapidez que normalmente levaria meses pelo sistema público. Seu Geraldo, o Orivaldo explicou com aquela paciência dele. Anemia assim severa geralmente tem uma causa séria por trás. Pode ser uma úlcera sangrando, pode ser um problema intestinal, pode ser várias coisas. Esses exames vão mostrar o que está acontecendo. É importante fazer logo para a gente poder tratar. O Geraldo ouvia em silêncio, acenando com a cabeça. A semana até os exames foi tensa. O Geraldo teve que parar de trabalhar. O médico tinha dado atestado dizendo que ele não tinha condições. Isso deixou ele muito para baixo. Ele se definia pelo trabalho, era um homem que precisava se sentir útil, produtivo. Ficar em casa sem fazer nada era uma tortura para ele. Eu tentava animá-lo, dizia que era só temporário, que logo ele estaria de volta à ativa. O dia dos exames finalmente chegou. Era uma quinta-feira de setembro. O Geraldo tinha que estar em jejum desde a noite anterior. A gente chegou ao hospital às 6 da manhã. O Orivaldo estava lá esperando, tinha trocado o plantão para poder acompanhar a gente. Ele nos levou até o setor de exames, explicou tudo o que ia acontecer, ficou do nosso lado o tempo todo. A endoscopia foi feita primeiro. Eles aplicaram uma sedação leve no Geraldo e introduziram aquele tubo com câmera pela garganta dele. Eu e o Orivaldo ficamos esperando numa salinha. Ele tentava conversar sobre outras coisas para me distrair, mas eu mal conseguia prestar atenção. Minha cabeça estava ali dentro, imaginando o que os médicos estavam vendo. Depois de uns 30 minutos, o médico que fez o exame saiu. Ele tinha uma expressão séria. Chamou a gente para uma salinha reservada e mostrou as imagens no computador. Apontou para uma mancha escura na tela. O paciente tem uma úlcera gástrica de tamanho considerável aqui no estômago. E ela está sangrando. Dá para ver aqui. Ele apontou para uns pontos mais escuros. Isso explica a anemia. Ele está perdendo sangue constantemente através dessa úlcera. O Orivaldo fez várias perguntas técnicas que eu não entendi direito. O médico explicava, mostrava nas imagens, falava sobre tratamento. Eu ouvi palavras como cicatrizante, inibidor, monitoramento. Parecia tudo tão complicado, tão assustador. Quando o médico saiu, o Orivaldo me explicou de forma mais simples. Dona Mirtes, a situação é delicada, mas tratável. Uma úlcera desse tamanho pode ser perigosa, pode perfurar e causar uma hemorragia grave. Mas com o tratamento certo, ela pode cicatrizar. Vai ser preciso medicação forte, dieta rigorosa e acompanhamento constante. Quando o Geraldo acordou da sedação, estava meio zonzo. Levamos ele para casa e eu me transformei na enfermeira particular dele. Segui à risca todas as orientações médicas. A dieta era super restrita. Nada de café, nada de álcool, nada de frituras, nada de alimentos ácidos ou muito temperados. Eu cozinhava tudo sem sal praticamente. Comidas leves, sopas, caldos, mingaus. O Geraldo reclamava que era comida de hospital, mas comia tudo direitinho. Os remédios eram vários e tinham que ser tomados em horários específicos. Eu fiz uma tabela e grudei na geladeira, com alarmes no relógio para não esquecer nenhuma dose. Tinha um remédio de manhã em jejum, outro antes do almoço,
outro depois do jantar, outro antes de dormir. Era uma rotina puxada, mas eu seguia tudo religiosamente, porque aquela era a vida do meu marido que estava em jogo. Os dias foram passando e viraram semanas. Setembro virou outubro, outubro virou novembro. O Geraldo estava seguindo o tratamento direitinho, tomando todos os remédios nos horários certos, comendo só o que podia. Mas eu via que ele estava sofrendo com aquilo tudo. Não era só o físico que estava abalado, era o emocional também. Ele, que sempre foi um homem ativo, trabalhador, de repente se via preso em casa, dependendo de mim para quase tudo. Tinha dias que ele ficava calado, olhando para o nada, com aquela expressão de quem perdeu o rumo da vida. Eu tentava animá-lo do jeito que podia, conversava com ele, contava histórias engraçadas de quando éramos jovens, colocava para tocar aquelas músicas antigas que ele gostava. Às vezes funcionava e eu via um sorriso aparecer no rosto dele. Outras vezes, ele só olhava para mim com aqueles olhos tristes e dizia: Dita, eu tô virando um peso para você. Você merecia um marido forte, não esse velho inútil aqui. Isso partia meu coração. Eu segurava o rosto dele entre minhas mãos e olhava bem nos olhos dele. Geraldo, você não é peso nenhum. Você é meu marido, o pai da minha filha, o homem que eu escolhi para dividir minha vida. Na saúde e na doença, lembra? Foi isso que a gente prometeu lá na igreja há quase 30 anos. E eu vou cuidar de você o tempo que for preciso, até você ficar bom de novo. A Detinha e o Orivaldo continuavam sendo nosso porto seguro nessa tempestade toda. Vinham nos visitar quase todo dia depois do trabalho. Traziam frutas permitidas na dieta do Geraldo, remédios quando acabava, palavras de apoio. O Orivaldo sempre checava a pressão do Geraldo, fazia perguntas sobre os sintomas, anotava tudo num caderninho para levar nas consultas médicas. A Detinha ficava comigo na cozinha, me ajudava a preparar as comidas especiais, me dava força nos momentos que eu estava mais fraca. Teve uma noite, devia ser em meados de novembro, que eu desabei. Estava lavando a louça depois do jantar e, de repente, as lágrimas começaram a cair. Não era um choro dramático, era aquele choro silencioso de cansaço, de medo acumulado, de tensão que não tinha para onde sair. A Detinha percebeu, veio por trás e me abraçou forte. Chora, mãe. Desabafa. Você tem sido tão forte esse tempo todo, mas você também precisa de um momento para ser fraca. Eu chorei ali no ombro da minha filha, como não chorava há anos. Chorei o medo de perder meu marido, chorei o cansaço de ser forte o tempo todo, chorei a saudade da vida normal que a gente tinha antes. A Detinha me deixou chorar tudo o que eu precisava, só me segurando, me dando aquele carinho que só filha consegue dar. Quando finalmente me acalmei, ela enxugou minhas lágrimas e disse: Mãe, o pai vai ficar bem. Ele está respondendo ao tratamento, os exames estão melhores, vai dar tudo certo, você vai ver. E realmente, os exames de controle que o Geraldo fez no fim de novembro mostraram uma melhora. A hemoglobina tinha subido para 10,2. Ainda estava abaixo do normal, mas era uma melhora significativa. O médico disse que a úlcera estava cicatrizando, que o tratamento estava funcionando. Pela primeira vez em meses, eu senti um pouquinho de esperança genuína no peito. Dezembro chegou trazendo aquele clima de fim de ano, de festas, de renovação. O Geraldo estava visivelmente melhor. Tinha ganhado um pouco de peso de volta, a cor da pele estava menos pálida, ele sorria mais. O médico liberou ele para voltar a fazer algumas atividades leves. Nada de esforço físico ainda, mas pelo menos ele podia dar umas voltas no quintal, cuidar das plantas, fazer pequenas coisas que o faziam se sentir útil novamente. No Natal daquele ano de 2008, fizemos uma ceia simples, mas cheia de amor. Adaptei todas as receitas para a dieta do Geraldo, mas consegui fazer uma mesa bonita. Tinha peru assado temperado só com ervas, arroz branco bem soltinho, farofa sem pimenta, salada fresca. De sobremesa, fiz um pudim de leite sem açúcar em excesso, que era a sobremesa preferida dele. A Detinha e o Orivaldo vieram jantar.
E passamos a noite toda conversando, rindo, agradecendo por estar todos juntos e pela melhora do Geraldo. O ano de 2009 começou com aquela energia boa de recomeço. O Geraldo estava empolgado, falando em voltar a trabalhar logo. O médico tinha dito que ele precisaria fazer novos exames em fevereiro para ver como estava a úlcera. E se tivesse tudo bem, poderia pensar em retornar ao trabalho de forma gradual. Meu marido contava os dias para esse momento. Ele sentia falta da oficina, dos colegas, daquele cheiro de graxa e óleo que tinha impregnado em toda a vida dele. Janeiro passou tranquilo. Fevereiro chegou e fizemos os novos exames. A endoscopia de controle mostrou que a úlcera tinha cicatrizado quase completamente. Ainda tinha uma pequena marca, mas não estava mais sangrando. A hemoglobina estava em 11,5, quase no normal. O médico ficou satisfeito com os resultados e liberou o Geraldo para voltar ao trabalho, mas com restrições. Nada de pegar peso excessivo, nada de fazer esforço que causasse muita pressão no abdômen e, principalmente, manter a dieta e os remédios religiosamente. O seu Venâncio, que era o dono da oficina e um homem de bom coração, recebeu o Geraldo de volta com festa. Disse que tinha guardado a vaga dele, que estava precisando de um mecânico bom como ele, mas combinou que o Geraldo trabalharia só meio período no começo, das 7 da manhã ao meio-dia. Era para ver como o corpo dele ia reagir, se ia aguentar o ritmo. Março de 2009 marcou o retorno do Geraldo ao trabalho. Lembro da animação dele naquela primeira manhã. Acordou cedo, tomou banho cantarolando, vestiu aquele macacão azul de mecânico com orgulho. Tomou o café da manhã leve que preparei, beijou minha testa e saiu para trabalhar com um sorriso no rosto. Era bom ver ele assim de novo, com aquele brilho nos olhos de quem tinha recuperado um pedaço da identidade que tinha perdido. Os primeiros dias foram bons. Geraldo voltava para casa cansado, mas era um cansaço bom, de quem trabalhou e se sentiu útil. Almoçava, descansava a tarde toda, jantava cedo e dormia bem. Eu continuava firme com a dieta restrita. Não relaxava nem um pouco. Sabia que qualquer deslize podia fazer a úlcera voltar, e eu não queria arriscar nada. Abril, maio, junho foram passando numa rotina tranquila. O Geraldo foi se adaptando ao novo ritmo de trabalho. Julho chegou trazendo o frio característico do inverno paulista. O Geraldo comentou algumas vezes que estava sentindo um pouco mais de cansaço, mas eu e ele atribuímos ao frio, que sempre deixa a gente mais mole, com mais preguiça. Ele continuava tomando os remédios certinho, comendo direitinho, não tinha nenhum sintoma preocupante. Agosto de 2009 foi um mês tranquilo. O Geraldo completou 6 meses de volta ao trabalho e o seu Venâncio estava satisfeito com o desempenho dele. Ofereceu até para ele voltar a trabalhar período integral, mas o Geraldo, com sabedoria, recusou. Disse que estava bem assim, que não queria forçar, que preferia manter aquele ritmo mais tranquilo. Eu fiquei orgulhosa dele por ter essa consciência, por cuidar da própria saúde. Setembro trouxe a primavera e com ela aquela renovação que a mudança de estação sempre traz. As flores do quintal começaram a brotar, os dias ficaram mais longos e claros. O Geraldo estava bem, eu estava bem, a Detinha e o Orivaldo estavam bem. A vida tinha voltado a ter aquela normalidade gostosa que a gente só valoriza depois que passa por uma turbulência. Em outubro, fizemos novos exames de controle. A endoscopia mostrou que a úlcera tinha cicatrizado completamente. O médico disse que era um resultado excelente, que o Geraldo tinha respondido muito bem ao tratamento. A hemoglobina estava em 12,1, dentro da normalidade. Era uma vitória, uma confirmação de que todo o esforço, toda a disciplina tinha valido a pena. Novembro e dezembro passaram num clima de comemoração silenciosa. Não era nada grandioso, mas a gente sabia que tinha conseguido vencer uma batalha difícil. No Natal de 2009, fizemos uma ceia um pouco mais elaborada que a do ano anterior. O Geraldo tinha permissão para alguns pequenos deslizes na dieta, desde que fosse com moderação. Ele comeu um pedacinho de rabanada que eu fiz especial para ele, e o sorriso de felicidade no rosto dele era de fazer qualquer sacrifício valer a pena.
O ano de 2010 começou com expectativas boas. O Geraldo estava completando 1 ano de tratamento bem-sucedido. O médico disse que ele precisaria manter os cuidados sempre, que aquela úlcera tinha sido séria e podia voltar se ele não tomasse cuidado, mas que as coisas estavam sob controle. Eu mantinha a vigilância com a alimentação, com os remédios, com tudo. Janeiro e fevereiro de 2010 foram meses normais. O Geraldo trabalhava suas manhãs na oficina, voltava para almoçar, descansava à tarde. Nos fins de semana, a Detinha e o Orivaldo vinham almoçar, a gente conversava, ria, aproveitava o tempo juntos. Era uma vida simples, mas era a nossa vida, e a gente estava grato por ela. Março chegou, e com ele o outono. O Geraldo comentou algumas vezes que estava sentindo um desconforto leve no estômago, mas nada muito forte, nada que o preocupasse. Eu fiquei atenta. Perguntava se ele estava tomando os remédios direitinho, se não tinha comido nada que não devia. Ele garantia que estava fazendo tudo certo, que devia ser só um mal-estar passageiro. Abril foi quando comecei a perceber que algo não estava totalmente bem. O Geraldo começou a ter aquela queimação no estômago novamente, coisa que tinha sumido há meses. Ele tomava os remédios prescritos, mas a sensação voltava algumas horas depois. Marquei consulta com o médico para início de maio para verificar o que estava acontecendo. Na consulta, o médico ouviu os sintomas e pediu uma nova endoscopia. Disse que era importante verificar se a úlcera não estava voltando. Marcamos o exame para o fim de maio. Eu estava preocupada, mas tentava não demonstrar demais para não deixar o Geraldo nervoso. Ele também estava apreensivo, mas fingia que estava tudo bem. O exame de maio mostrou que havia uma pequena lesão no local onde tinha sido a úlcera anterior. Não era grande, mas estava ali. O médico aumentou a dose de um dos remédios e reforçou a importância da dieta. Disse que precisaríamos acompanhar de perto para evitar que aquilo crescesse novamente. Junho e julho foram meses de atenção redobrada. Eu voltei àquela rigidez total com a alimentação, não permitia nenhum deslize. O Geraldo, que tinha se acostumado com algumas pequenas liberdades, agora tinha que voltar para aquela dieta bem restrita. Ele resmungava às vezes, mas entendia que era necessário. Chegou agosto de 2010. Era uma sexta-feira, dia 13. Um dia que ficou gravado na minha memória para sempre como o dia em que quase perdi meu marido. O dia tinha começado normal. O Geraldo foi trabalhar de manhã como sempre. Voltou para casa na hora do almoço, 12:30. Eu tinha preparado frango cozido com batata e cenoura, tudo bem molinho, do jeito que ele gostava e que o médico permitia. A gente almoçou conversando sobre os planos para o fim de semana. A Detinha tinha ligado mais cedo dizendo que eles iam vir jantar no sábado à noite e eu já estava planejando o que ia fazer. O Geraldo comeu bem, repetiu até um pouco do frango, parecia estar de bom apetite. Depois do almoço, ele disse que ia deitar um pouco na rede do quintal, que estava com aquele solzinho de agosto gostoso, que esquenta, mas não queima. Eu fiquei na cozinha lavando a louça, arrumando tudo. Devia ser umas 3 horas da tarde, quando ouvi um gemido vindo do quintal. No começo achei que tinha sido impressão minha, mas então ouvi de novo, mais alto, mais angustiado. Larguei tudo e corri. Quando cheguei no quintal, meu Geraldo estava se contorcendo na rede, as mãos apertadas contra a barriga, o rosto contorcido numa expressão de dor que eu nunca tinha visto antes. O suor escorria pela testa dele. Os lábios estavam pálidos, quase brancos. Dita! Ele conseguiu falar entre gemidos. Tá doendo demais, queimando por dentro, parece que tem fogo na minha barriga. Meu coração disparou no peito. As mãos começaram a tremer. Corri para ajudar ele a sair da rede. Ele mal conseguia ficar em pé. Estava dobrado de dor. Passei o braço dele por cima do meu ombro e tentei sustentá-lo. A gente foi caminhando devagar, muito devagar, até conseguir entrar na casa. Cada passo era um sofrimento para ele. Eu sentia o corpo dele tremendo de dor. Consegui levá-lo até o sofá da sala. Ele praticamente desabou ali, encolhido, ainda com as mãos apertadas na barriga. Eu estava em pânico total, mas tentava manter a calma para poder ajudar. Vou ligar para a Detinha, eu disse, já correndo para o telefone fixo que ficava na mesinha ao lado do sofá.
Disquei o número da minha filha com as mãos tremendo tanto que errei 2 vezes antes de conseguir ligar certo. Ela atendeu no segundo toque. Alô, mãe? A voz dela estava tranquila, normal. Detinha, vem rápido, o seu pai está passando muito mal, tá com muita dor na barriga, eu não sei o que fazer. Minha voz saiu desesperada, chorosa. Do outro lado da linha, a Detinha mudou completamente o tom. Ficou profissional, séria. Calma, mãe, respira fundo. Como ele está? Está consciente? Está conseguindo falar? Eu olhei para o Geraldo. Está consciente, mas parece que está ficando confuso, tá gemendo muito de dor. Tá bem, mãe. Eu e o Orivaldo estamos saindo agora do hospital. Já estamos indo aí. Não demora nem 20 minutos. Você fica com ele, não deixa ele sozinho nem um segundo, entendeu? Desliguei o telefone e voltei correndo para perto do Geraldo. Ele estava ainda mais pálido do que estava há alguns minutos. A pele dele parecia ter tomado uma cor meio acinzentada, aquela palidez da morte que a gente só reconhece quando vê. Geraldo, meu amor, aguenta firme. A Detinha e o Orivaldo já estão vindo. Vão chegar logo. Você vai ficar bem. Eu prometo que vai ficar bem. Eu falava mais para me convencer do que para ele. Peguei uma toalha na cozinha, molhei com água bem fria e passei no rosto dele. A testa dele estava quente, febril. As mãos dele estavam geladas. Eu segurava aquelas mãos geladas nas minhas, tentando passar calor, passar vida. Não me deixa, Geraldo. Você prometeu que ia cuidar de mim e da Detinha. Você não pode quebrar essa promessa agora. Ele tentava abrir os olhos e me olhar, mas via que estava ficando cada vez mais difícil para ele se manter consciente. Começou a falar coisas desconexas. Dita, a oficina. Preciso terminar o carro do seu Anselmo. Prometi para hoje. Eu apertava a mão dele. Esquece a oficina agora, Geraldo. Você precisa é ficar bem. Aqueles 20 minutos até a Detinha e o Orivaldo chegarem foram os mais longos e terríveis da minha vida inteira. Cada segundo arrastava como se fosse 1 hora. Eu ficava ali, segurando a mão do meu marido, rezando baixinho todas as orações que eu sabia. Rezei para Nossa Senhora Aparecida, para São Judas Tadeu, para todos os santos que eu conhecia. Fiz promessas, barganhas com Deus. Senhor, se o Senhor deixar meu marido vivo, eu faço o que o Senhor quiser. Eu vou na igreja todo dia. Eu ajudo os pobres, eu faço o que for preciso, só não leva ele de mim agora, por favor. O Geraldo começou a gemer mais alto, a se contorcer no sofá. De repente ele se inclinou para o lado e começou a vomitar. Eu peguei rápido uma bacia que tinha embaixo da mesinha e coloquei embaixo dele. O que saiu não era vômito normal. Era escuro, tinha sangue misturado. Muito sangue. Eu nunca tinha visto tanto sangue na minha vida. A bacia foi enchendo daquele líquido escuro e viscoso que cheirava a ferro. Eu estava apavorada, mas não podia entrar em pânico. Tinha que cuidar dele. Limpava a boca dele com a toalha, segurava a cabeça dele para ele não se engasgar. Aguenta, meu amor, aguenta mais um pouquinho. A ajuda já está chegando. Minhas lágrimas caíam sem controle, molhando o rosto dele junto com o suor frio. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ouvi o barulho de um carro freando bruscamente na frente de casa. Era o carro do Orivaldo. Segundos depois, ouvi a batida forte no portão. Larguei tudo e corri para abrir. A Detinha e o Orivaldo entraram correndo. O Orivaldo tinha uma maleta preta grande na mão, aquelas maletas de primeiros socorros que ele usava no trabalho. Eles correram para a sala. O Orivaldo nem perdeu tempo com cumprimentos. Foi direto examinar o Geraldo. Abriu a maleta, tirou um aparelho para medir pressão. Enrolou aquela faixa no braço do Geraldo, bombeou, ficou olhando o medidor com uma expressão cada vez mais séria. Pressão muito baixa, 80/50. Ele falou para a Detinha num tom que tentava ser profissional, mas que eu conseguia perceber a preocupação. Pegou uma lanterninha pequena e abriu as pálpebras do Geraldo, iluminou os olhos dele. Pupilas reagindo.
mas lentamente. Apalpou a barriga do Geraldo com cuidado. Meu marido gemeu alto de dor. Abdômen rígido, sinais de irritação peritoneal. Ele falava aqueles termos médicos que eu não entendia, mas pelo tom da voz eu sabia que estava ruim. O Orivaldo olhou para mim e para a Detinha. A cara dele estava séria, preocupada. Dona Mirtes, seu Geraldo está com sinais de hemorragia digestiva severa. Pela rigidez do abdômen e pelos sintomas, eu acredito que a úlcera perfurou. Isso é gravíssimo. Ele está perdendo muito sangue internamente. A gente precisa levar ele para o hospital agora, imediatamente. Não dá para esperar a ambulância. Vai demorar demais. Vamos levar no meu carro. Eu tentei processar aquelas palavras, mas parecia que meu cérebro tinha congelado. Perfuração? Hemorragia? Meu Geraldo estava morrendo ali na minha frente? Ele vai ficar bem? Foi a única coisa que consegui perguntar, com a voz falhando. O Orivaldo me olhou nos olhos. Vi naquele olhar a seriedade da situação, mas também a determinação. Dona Mirtes, não vou mentir para a senhora. A situação é muito grave. Mas se a gente agir rápido, se a gente conseguir chegar no hospital a tempo, ele tem chance. Vamos fazer de tudo para salvar ele. Mas preciso que a senhora fique calma e me ajude agora, tá bom? Eu assenti com a cabeça, enxugando as lágrimas com as costas da mão. A Detinha veio me abraçar rapidamente. Mãe, vai dar certo. Confia na gente. Então ela e o Orivaldo começaram a agir com uma sincronia perfeita, resultado de anos trabalhando juntos no hospital. Detinha, pega os cobertores do quarto, o Orivaldo ordenou. Vamos precisar manter ele aquecido. A pressão dele está muito baixa. Ele está entrando em choque. A Detinha correu para o quarto e voltou com 2 cobertores. Eles envolveram o Geraldo com cuidado. Agora vamos levantá-lo. No 3. 1, 2, 3. Eles levantaram o Geraldo do sofá, cada um segurando um lado. Meu marido gemeu de dor com o movimento. Eu segurei a porta aberta enquanto eles carregavam ele para fora. O sol da tarde batia forte, contrastando com o horror daquela situação. Os vizinhos que estavam na rua pararam para olhar, com aquela cara de preocupação e curiosidade mórbida que as pessoas têm quando veem uma tragédia se desenrolando. O Orivaldo tinha deixado o carro com a porta traseira já aberta. Eles colocaram o Geraldo com cuidado no banco de trás. A Detinha entrou primeiro e eles acomodaram o Geraldo de lado, com a cabeça no colo dela. Mãe, você vai no banco da frente. Orivaldo vai precisar de ajuda para achar o caminho mais rápido. Eu corri e entrei no banco do passageiro. Nem me lembrei de trancar a casa, de pegar bolsa, documentos, nada. Só importava salvar meu marido. O Orivaldo entrou no banco do motorista, ligou o carro e saiu em disparada. Ele dirigia rápido, mas com cuidado, desviando dos buracos que poderiam causar solavancos e mais dor no Geraldo. Passava no sinal amarelo, buzinava para os carros da frente darem passagem. Emergência! Ele gritava pela janela quando alguém não saía da frente rápido o suficiente. Eu me virei para trás para olhar o Geraldo. A Detinha segurava a cabeça dele no colo, passava a mão no cabelo dele, falava baixinho no ouvido dele. Aguenta, pai, a gente está quase lá. Você é forte, você vai conseguir. Pensa na mãe, pensa em mim, a gente precisa de você. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas a voz estava firme. De repente, o Geraldo começou a engasgar. A Detinha rapidamente virou o rosto dele para o lado. Ele vomitou de novo, aquele líquido escuro e grosso cheio de sangue. Caiu no banco do carro, no colo da Detinha, no chão. Ela pegou uma toalha que o Orivaldo tinha colocado no carro. Ele tinha pensado em tudo e tentou limpar. Como ele está? O Orivaldo perguntou, sem tirar os olhos da estrada. Pálido, suando muito, pulso fraco. Orivaldo, ele está perdendo muito sangue. A voz da Detinha estava tensa agora. Estamos a menos de 10 minutos. Aguenta, Geraldo. Aguenta, sogro. O Orivaldo acelerou ainda mais. Eu rezava baixinho no banco da frente. Minhas mãos estavam unidas em prece tão apertadas que as juntas estavam brancas. Pai nosso que estais no céu, Ave Maria, cheia de graça.
As orações saíam atropeladas, misturadas, mas eu continuava rezando porque era a única coisa que podia fazer naquele momento. O caminho até o hospital me pareceu eterno, mesmo o Orivaldo dirigindo naquela velocidade toda. Cada quarteirão parecia ter quilômetros. Cada semáforo era uma tortura. Eu olhava as pessoas na rua vivendo suas vidas normais, fazendo compras, esperando o ônibus, conversando, e me perguntava como o mundo podia continuar girando normal enquanto o meu estava desabando. 2 minutos, o Orivaldo anunciou. Eu vi o hospital surgindo ao longe. Aquele prédio grande, cinza, que naquele momento representava a esperança, a única chance de salvar meu marido. O Orivaldo buzinou sem parar ao se aproximar da entrada da emergência. Pessoas pularam para o lado, assustadas com aquele carro em alta velocidade. Ele parou o carro bruscamente bem na frente da porta da emergência. Nem se preocupou em estacionar direito. Saltou do carro e começou a gritar. Emergência! Hemorragia digestiva! Pressão caindo! Preciso de maca agora! Foi tudo muito rápido depois disso. Enfermeiros e médicos vieram correndo com uma maca. Abriram a porta traseira do carro e começaram a tirar o Geraldo. A Detinha ajudou a passar ele para a maca com cuidado. O Orivaldo já estava dando informações atropeladas. Paciente masculino, 59 anos, história de úlcera gástrica, sinais de perfuração e hemorragia interna, pressão 80/50, hematêmese abundante, abdômen rígido. Eles começaram a correr com a maca para dentro do hospital. Eu tentei seguir, mas uma enfermeira me segurou pelo braço. A senhora não pode entrar agora. Os médicos precisam de espaço para trabalhar. A senhora vai ficar aqui na recepção. Eu quis protestar, mas a Detinha apareceu ao meu lado. Mãe, vem. Vamos para a sala de espera. O Orivaldo vai entrar com ele. Ele trabalha aqui, ele vai acompanhar tudo. Ela me puxou pelo braço. Me levou para aquela sala de espera típica de hospital. Paredes brancas, chão de linóleo frio, cadeiras de plástico azul desconfortáveis, aquele cheiro característico de hospital que é uma mistura de desinfetante com doença. A gente se sentou naquelas cadeiras duras. A Detinha estava suja de sangue, a blusa dela toda manchada. Eu olhei para minhas mãos e vi que também tinham sangue. O sangue do meu marido. De repente, as pernas fraquejaram, a sala começou a rodar. Mãe! Mãe! Respira! A Detinha me segurou, me fez abaixar a cabeça entre as pernas. Respira fundo, devagar, entra e sai. Isso, assim mesmo. Quando a tontura passou, levantei a cabeça. A sala de espera estava cheia de outras pessoas, cada uma com sua tragédia particular. Uma mulher segurava uma criança febril no colo. Um homem idoso estava sentado curvado, segurando o peito. Uma moça jovem chorava enquanto alguém ao lado tentava consolá-la. Era um retrato do sofrimento humano, todas aquelas pessoas unidas pela dor e pela esperança de que os médicos pudessem fazer algum milagre. Quanto tempo vai demorar? Eu perguntei para a Detinha. Minha voz estava rouca, irreconhecível. Não sei, mãe. Eles precisam estabilizar ele primeiro, dar sangue, ver a extensão da hemorragia. Depois vão decidir se precisa operar de emergência ou se conseguem conter com medicação. Pode demorar. Ela segurava minha mão, apertando forte. A gente ficou ali sentada, esperando. Os minutos passavam devagar, dolorosamente devagar. Cada vez que alguém entrava pela porta, eu olhava esperançosa, pensando que poderia ser notícia do Geraldo. Mas não era. Eram outros pacientes, outras famílias começando suas próprias vigílias de dor. Devia ter passado uns 40 minutos quando o Orivaldo finalmente apareceu. Ele ainda estava de jaleco branco do hospital, mas agora estava com aquela cara cansada, tensa. A gente se levantou num pulo. Como ele está? Eu e a Detinha perguntamos ao mesmo tempo. O Orivaldo nos guiou para um canto mais reservado da sala de espera. Ele está estabilizado por enquanto. Demos transfusão de sangue, ele tinha perdido muito. A pressão subiu um pouco, mas ainda está baixa. Os médicos estão preparando ele para uma cirurgia de emergência agora. A úlcera perfurou mesmo. E tem sangue livre na cavidade abdominal.
Precisa operar urgente para estancar a hemorragia e reparar a perfuração. Minhas pernas fraquejaram de novo. A Detinha me segurou. Ele vai sobreviver? Foi a única coisa que consegui perguntar. O Orivaldo respirou fundo antes de responder. A cirurgia é delicada e o estado dele é grave. Ele perdeu muito sangue, o corpo está debilitado. Mas, Dona Mirtes, a senhora chegou a tempo. Se tivesse demorado mais meia hora, 1 hora, a história seria outra. Ele está em boas mãos. O Dr. Expedito Vieira vai fazer a cirurgia e ele é um dos melhores cirurgiões gerais que temos aqui. Trabalhei com ele várias vezes, confio nele completamente. Posso ver ele antes da cirurgia? Minha voz saiu num fio. Ele já está sendo levado para o centro cirúrgico. Está sedado, não vai conseguir falar. Mas eu prometo que assim que ele sair da cirurgia e puder receber visita, eu venho buscar a senhora. O Orivaldo colocou a mão no meu ombro. Agora é com Deus e com a equipe médica. A gente fez a nossa parte trazendo ele a tempo. Voltamos para aquelas cadeiras desconfortáveis. O Orivaldo ficou ali com a gente por mais alguns minutos. Depois disse que precisava voltar, que ia acompanhar a cirurgia de perto, que qualquer novidade ele viria nos avisar. A gente ficou ali, eu e minha filha, abraçadas, esperando. A cirurgia começou às 5:30 da tarde. A gente ficou ali, grudadas naquelas cadeiras, sem comer, sem beber água, sem fazer nada além de esperar e rezar. Outras pessoas iam e vinham na sala de espera. Algumas recebiam boas notícias e saíam aliviadas. Outras recebiam notícias ruins e desabavam ali mesmo. A vida e a morte dançavam naquele hospital, decidindo quem ficava e quem partia. Às 6:30, o Orivaldo apareceu rapidamente. Ainda estão operando, está sendo mais complicado do que esperavam. Tinha mais sangue acumulado do que imaginavam. Mas o Dr. Expedito está conseguindo controlar. Vai demorar mais um pouco. E ele sumiu de novo. 7 horas, 7:30, 8 horas. A noite caiu lá fora. As luzes do hospital ficaram mais fortes, mais artificiais. Meu corpo estava doendo de ficar sentada naquela posição, mas eu nem me mexia. Era como se qualquer movimento meu pudesse afetar o que estava acontecendo naquela sala de cirurgia. Às 8:40, uma enfermeira trouxe água e uns biscoitos para mim e para a Detinha. Vocês precisam comer alguma coisa, não adianta adoecer também. A Detinha me obrigou a tomar um pouco de água, a comer meio biscoito. Eu nem sentia o gosto de nada. 9 horas da noite. Já fazia mais de 3 horas que a cirurgia tinha começado. Eu estava começando a entrar em desespero. Por que estava demorando tanto? Será que tinha dado alguma complicação? Será que meu Geraldo estava resistindo? Finalmente, às 9:20, vi o Orivaldo surgindo pela porta. Ele vinha caminhando devagar, com aquele passo cansado de quem tinha passado por algo difícil. Eu não conseguia ler a expressão no rosto dele. Levantei num pulo, a Detinha também. Ele chegou perto da gente, e então eu vi. Um sorriso pequeno, cansado, mas um sorriso. Ele conseguiu. A cirurgia foi bem sucedida. As pernas falharam e eu caí nos braços da minha filha, chorando convulsivamente. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esgotamento emocional. O Orivaldo esperou eu me acalmar um pouco e então explicou. Foi uma cirurgia longa e complicada. A perfuração era maior do que imaginávamos e tinha muito sangue acumulado no abdômen. O Dr. Expedito teve que fazer uma limpeza completa da cavidade, reparar a perfuração, cauterizar alguns pontos que ainda sangravam. Ele perdeu mais sangue durante a cirurgia, precisou de mais transfusão. Mas o doutor conseguiu. Conseguiu estancar tudo, reparar tudo. E agora? A Detinha perguntou, com aquela voz profissional, mesmo com os olhos vermelhos de chorar. Agora ele vai para a UTI. Vai ficar lá pelos próximos dias, talvez uma semana, depende da evolução. O corpo dele passou por um trauma grande, perdeu muito sangue, passou por uma cirurgia longa, vai precisar de tempo para se recuperar. Mas o pior passou, Dona Mirtes, o pior passou. Eu podia finalmente respirar de novo.
Aquele peso horrível que estava no meu peito desde a tarde finalmente começou a aliviar. Posso ver ele? Ele está sendo levado para a UTI agora. Está sedado ainda, vai ficar dormindo por algumas horas. A senhora pode ver ele rapidinho, só uns minutos, mas não vai poder falar com ele. Amanhã de manhã, quando ele acordar, aí a senhora pode ficar mais tempo. O Orivaldo me guiou pelos corredores do hospital até a UTI. Era um lugar assustador, cheio de máquinas apitando, tubos, fios, uma iluminação forte e fria. O Orivaldo me levou até um dos leitos, e lá estava meu Geraldo, pálido como um lençol, com um tubo saindo do nariz, da boca, dos braços. Máquinas ao redor fazendo barulhos estranhos, mostrando números que eu não entendia. Mas o peito dele subia e descia. Ele estava respirando, estava vivo. Eu me aproximei da cama, segurei a mão dele com cuidado, com medo de machucar, de desconectar algum tubo. A mão dele estava fria, mas eu sentia o pulso, fraco, mas presente. Eu tô aqui, meu amor. Você conseguiu. Você é forte. Você sempre foi. E eu vou estar aqui quando você acordar. Eu prometo. O Orivaldo me tocou no ombro gentilmente. Dona Mirtes, a senhora precisa ir para casa descansar. Não vai poder fazer nada aqui essa noite. Ele está sendo bem cuidado, tem enfermeiros o tempo todo de olho. Amanhã cedo, a senhora volta e fica o tempo que quiser. Eu não queria sair dali. Queria ficar grudada naquela cama, segurando a mão dele, vigiando cada respiração. Mas sabia que o Orivaldo tinha razão. Eu estava exausta, suja de sangue, precisava de um banho, de comida, de descanso. Se eu adoecesse também, não ia poder cuidar do Geraldo quando ele precisasse. A Detinha e o Orivaldo me levaram para casa. Eram quase 11 da noite quando chegamos. A casa estava do jeito que a gente tinha deixado. A porta aberta, as luzes acesas, a bacia com vômito ainda na sala, a toalha suja no chão. Era como se o tempo tivesse parado naquele momento terrível da tarde. A Detinha começou a limpar tudo enquanto o Orivaldo me obrigou a tomar um banho. Eu fiquei debaixo do chuveiro por muito tempo, vendo a água levar embora o sangue, a sujeira, mas não o medo, não a angústia. Quando saí, a Detinha tinha preparado uma sopa leve para mim. Me obrigou a comer, mesmo eu dizendo que não tinha fome. Eles dormiram aqui em casa naquela noite. A Detinha no quarto de hóspedes, o Orivaldo no sofá da sala. Eu tentei dormir na minha cama, mas foi impossível. Ficava olhando para o lado vazio onde o Geraldo deveria estar, sentindo falta do calor dele, do barulho da respiração dele. Levantei várias vezes durante a noite, andei pela casa, voltei para a cama, tentei dormir de novo. Às 5 da manhã de sábado, desisti de tentar dormir. Levantei, tomei café, arrumei uma muda de roupa limpa numa bolsa para levar para o Geraldo. Às 6, a Detinha e o Orivaldo também já estavam acordados. Às 6h30, a gente estava no hospital. Na UTI, a enfermeira disse que o Geraldo tinha passado a noite bem, que os sinais vitais tinham se estabilizado, que ele tinha acordado brevemente durante a madrugada, mas tinha voltado a dormir. Eu podia entrar para ver ele, mas só por 15 minutos. Quando entrei naquela UTI de novo, com a luz do dia começando a entrar pelas janelas, vi meu Geraldo acordado. Os olhos dele estavam abertos, meio confusos ainda por causa da medicação, mas abertos. Quando ele me viu, tentou sorrir, mas tinha um tubo na boca que impedia. Eu me aproximei, segurei a mão dele. Dessa vez a mão estava mais quente. Oi, meu amor. Você tá vivo. Você conseguiu. Eu sabia que você era forte. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eram lágrimas de felicidade agora. Ele apertou minha mão fraquinho. Não conseguia falar por causa do tubo, mas os olhos dele diziam tudo. Diziam que ele também tinha tido medo. Diziam que ele estava feliz de estar vivo. Diziam que ele me amava. Os dias seguintes foram de recuperação lenta. O Geraldo ficou 5 dias na UTI. Aos poucos foram tirando os tubos, diminuindo a medicação, deixando ele mais consciente. Eu passava o dia inteiro no hospital, só ia para casa à noite para tomar banho e tentar dormir algumas horas. A Detinha e o Orivaldo estavam sempre por perto.
Como trabalhavam no mesmo hospital, passavam lá sempre que podiam, entre um plantão e outro, na hora do almoço, antes de ir embora. O Orivaldo conversava com os médicos, checava se estava tudo sendo feito corretamente. Era nosso tradutor daquele mundo médico que eu não entendia. Depois dos 5 dias na UTI, o Geraldo foi transferido para um quarto normal. Foi um alívio enorme sair daquele ambiente pesado da UTI para um quarto mais tranquilo, mais silencioso. Ali eu podia ficar o tempo todo com ele, podia conversar mais, ver ele melhorando a cada dia. A recuperação foi lenta e difícil. O Geraldo tinha que reaprender coisas básicas. Sentar na cama sem sentir dor. Levantar para ir ao banheiro. Comer alimentos sólidos de novo. Cada pequena conquista era comemorada como uma grande vitória. Ele ficou internado por 2 semanas no total. Quando finalmente recebeu alta, no começo de setembro, foi como ganhar na loteria. A gente voltou para casa com uma lista enorme de cuidados, remédios, restrições. Mas estava voltando para casa, juntos. A Detinha e o Orivaldo praticamente se mudaram para cá nas primeiras semanas. Queriam ter certeza de que estava tudo sob controle. O Orivaldo me ensinou a fazer os curativos da cirurgia, a reconhecer sinais de infecção, a organizar os remédios. A Detinha me ajudava com as tarefas da casa, com a cozinha, com tudo. Foi durante essas semanas que eu realmente conheci meu genro de verdade. Vi a dedicação dele, o carinho dele, o cuidado dele. Ele tratava o Geraldo como se fosse o próprio pai. Ficava conversando com ele durante horas, distraindo ele da dor, da frustração de estar tão fraco. Checava os sinais vitais várias vezes ao dia, sempre atento a qualquer mudança. Uma noite, umas 3 semanas depois da cirurgia, eu estava na cozinha preparando o jantar leve do Geraldo quando o Orivaldo entrou. Ele ficou ali parado, com aquela cara de quem quer falar algo, mas não sabe como começar. Dona Mirtes, ele começou finalmente, com a voz meio embargada. Eu queria pedir desculpas. Eu parei o que estava fazendo e olhei para ele surpresa. Desculpas por quê, meu filho? Por não ter insistido mais antes. Eu sou enfermeiro, eu deveria ter percebido os sinais antes, deveria ter pressionado mais o senhor Geraldo a fazer exames de controle, a não relaxar com a dieta. Se eu tivesse sido mais insistente, talvez isso tudo não tivesse acontecido. Larguei a colher que estava usando e fui até ele. Segurei as mãos dele, aquelas mãos que tinham segurado meu marido naquele momento mais crítico, aquelas mãos que tinham ajudado a salvar a vida dele. Orivaldo, você não tem nada que se desculpar. Absolutamente nada. Foi você que percebeu que tinha algo errado quando veio aqui almoçar. Foi você que convenceu o Geraldo a ir no médico. Foi você que agilizou os exames. E foi você que salvou a vida dele naquela sexta-feira terrível. Se não fosse por você, por sua rapidez, por seu conhecimento, meu marido não estaria aqui hoje. Eu vi as lágrimas começarem a cair dos olhos dele. Eu tive muito medo, Dona Mirtes. Muito medo mesmo. No caminho para o hospital, eu achei que não ia dar tempo, que ia perder ele. E eu pensei em vocês, na senhora, na Detinha, em como vocês iam sofrer. Eu dirigi o mais rápido que pude, rezando o tempo todo para dar tempo. A gente se abraçou ali naquela cozinha simples. E eu agradeci a Deus por ter colocado aquele rapaz na vida da minha família. Agradeci por ter julgado ele errado no começo, porque descobrir quem ele realmente era tinha sido uma das bênçãos mais bonitas da minha vida. Os meses seguintes foram de adaptação a uma nova realidade. O Geraldo nunca mais voltou a trabalhar na oficina. O médico foi categórico. Trabalho pesado estava completamente fora de questão. Foi difícil para ele aceitar, muito difícil. Ele se sentia inútil, improdutivo. Mas aos poucos foi encontrando novos propósitos. Começou a mexer com marcenaria leve no quintal. Fazia caixinhas, porta-retratos, pequenos objetos decorativos. Eu vendia na feira e o dinheiro ajudava nas despesas. Ele ficou orgulhoso de estar contribuindo de novo, mesmo que de forma diferente. Também passou a cuidar do jardim com mais dedicação. Plantou verduras, legumes, temperos. O quintal virou uma pequena horta que fornecia boa parte da nossa alimentação. E tudo sem agrotóxico, tudo natural.
tudo feito com as próprias mãos dele. A relação dele com o Orivaldo ficou ainda mais próxima. Os dois desenvolveram uma amizade verdadeira, profunda. Todo domingo, quando vinham almoçar, ficavam horas conversando no quintal. O Geraldo ensinava truques de marcenaria, o Orivaldo dava conselhos de saúde. Eles riam juntos, contavam histórias, dividiam a vida. Em 2012, a Detinha ficou grávida. Foi uma alegria enorme para toda a família. O Geraldo estava radiante com a ideia de ser avô. Passou meses fazendo um berço lindo de madeira para o bebê. Cada detalhe era feito com cuidado, com amor. O primeiro neto, um menino que chamaram de Juvenal, nasceu em março de 2013. Ver o Geraldo segurando aquele bebê pequenino no colo foi uma das coisas mais bonitas que já vi na vida. Ele tinha aquela expressão de quem estava segurando o futuro, a continuação da família. 2 anos depois, veio a segunda neta, uma menina linda que chamaram de Dalva. A casa ficava cheia de vida toda vez que eles vinham visitar com as crianças. O barulho, a bagunça, a alegria das crianças preenchiam cada canto. Os anos foram passando. 2015, 2016, 2017. O Geraldo ia envelhecendo, ficando mais fraco fisicamente, mas estava vivo. Cada dia a mais era um presente. Cada aniversário era uma comemoração da vitória sobre aquele dia terrível de agosto de 2010. Hoje, em 2025, 15 anos depois daquele dia que quase perdi meu marido, ele está aqui. Tem 74 anos, está mais velho, mais frágil, com as limitações que a idade e a doença trouxeram. Mas está vivo. Está ao meu lado. Ainda dorme na mesma cama que dividimos há mais de 45 anos. Quando olho para trás, para aquele dia terrível, para aquele momento em que achei que ia perder tudo, agradeço. Agradeço por cada pessoa que estava envolvida naquele dia. Agradeço ao Orivaldo por ter sido rápido, competente, dedicado. Agradeço a Detinha por ter estado forte quando eu estava fraca. Agradeço ao Dr. Expedito por ter tido as mãos hábeis que salvaram meu marido. Agradeço a Deus por ter nos dado mais tempo juntos. O título da minha história pode ter parecido estranho, até escandaloso para alguns. Abre bem, era grande demais e doeu quando entrou. Mas não era nada do que uma mente maliciosa poderia pensar. Era a voz desesperada do meu genro, pedindo para eu abrir bem a boca do Geraldo enquanto ele precisava colocar um tubo para ajudar na respiração, ali no carro, no caminho para o hospital. O tubo era grande demais e doeu no Geraldo quando entrou, mas aquilo ajudou a manter ele vivo até chegarmos ao hospital. Aprendi tantas coisas com tudo isso. Aprendi que família não é só sangue, é escolha. É estar presente nos momentos mais difíceis. É o genro que trata o sogro como pai. É a filha que larga tudo para estar do lado da mãe. É o amor que se manifesta em atos, em presença, em dedicação. Aprendi que a vida pode mudar em um segundo, que precisamos valorizar cada momento, cada conversa, cada abraço. Aprendi que o homem teimoso precisa de empurrão para ir no médico e que nós, mulheres, temos que ser firmes quando se trata da saúde deles. Aprendi que sempre existe esperança, mesmo nos momentos mais escuros. Mesmo quando tudo parece perdido, sempre pode haver uma luz. Às vezes essa luz vem em forma de um genro dedicado, de médicos competentes, de enfermeiros atenciosos, de vizinhos que rezam. Se você está me ouvindo agora e tem alguém que não está bem de saúde, não deixe para depois. Insista, brigue se for preciso, mas leve essa pessoa no médico. Você pode estar salvando uma vida. Anos depois, você vai estar contando uma história de gratidão, não de perda. E se você tem na sua vida alguém como o Orivaldo foi para nós, alguém que se dedica, que cuida, que está presente, valorize essa pessoa. Diga o quanto ela é importante. O amor se prova com presença, com atos, com dedicação. Meus queridos, se essa história tocou vocês de alguma forma, deixem seu like. Me contem nos comentários se já viveram algo parecido. Compartilhem de onde estão me assistindo.
Cada comentário de vocês aquece o coração desta senhora. Obrigada por me ouvirem com paciência. Obrigada por fazerem parte da minha vida através dessa tela. Que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias. Um beijo no coração de vocês. Mirtes.